Olá a todos, meu nome é Elisandra Xavier Guterres, sou do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal em Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense e hoje vou apresentar o artigo titulado Recursos Educacionais Abertos e Curadoria de Conteúdos na Docência Online, que foi construído juntamente com meus colegas Alessandro Santos, José Oxley e Silvia Freitas, todos membros do Grupo de Pesquisa Tecnologias Educacionais na Conectividade e Mobilidade, o TEDCOM. Este trabalho tem como objetivo explorar de que forma os recursos educacionais abertos podem ser pesquisados e utilizados para auxiliar na curadoria de conteúdos, contribuindo assim com a nova realidade da educação, que está vivenciando o atual cenário da pandemia, que obrigou os docentes a substituírem a educação presencial pela online em um curto período, resultando em grandes desafios, em especial a produção de material educacional para o meio digital. Os recursos educacionais abertos potencializam o processo colaborativo entre os educadores, pois esse tipo de material pode ser utilizado, compartilhado, modificado e distribuído, conforme a licença atribuída a ele, facilitando a utilização de recursos online pelos discentes, principalmente por permitir que o professor possa adequar o material de outro educador para as suas atividades, sempre visando os objetivos centrais do seu conteúdo, mas auxiliando no sentido de não precisar desenvolver do zero uma mídia. Tendo em vista a importância dos recursos educacionais abertos, nas últimas décadas houve um crescente aumento de repositórios de objetos de aprendizagem, que são plataformas que permitem aos usuários realizarem o upload de arquivos e também o download, propiciando a colaboração mútua entre os usuários de diferentes regiões e instituições. No entanto, o professor necessita realizar a curadoria de materiais nessas plataformas, a fim de estabelecer o recurso mais adequado para a sua atividade. Por isso, se realizou uma pesquisa exploratória e de natureza básica, com uma pesquisa descritiva em relação aos objetivos propostos e documental, quanto aos procedimentos técnicos, consistindo na análise de repositórios EduCapes, ARES, MacRed, Portal do Professor, BioE e ProEdu, todos ligados ao Ministério da Educação, observando-se assim os aspectos comuns a essas plataformas, assim como as ações que podem ser executadas pelos usuários nelas. Essa análise contribuiu significativamente para a reestruturação do acervo de recursos educacionais para a educação profissional e tecnológica, o ProEdu, do qual faço parte como designer. O ProEdu é uma plataforma construída como uma ação de suporte à rede ETEC Brasil, que dá sequência a uma política de ampliação e aperfeiçoamento das ações da rede de educação profissional e tecnológica. O repositório disponibiliza materiais didáticos e recursos educacionais abertos para cursos técnicos na modalidade à distância sobre diversos temas e diferentes mídias. Após a análise do perfil do público-alvo que utiliza o ProEdu, se determinou a existência de 3 perfis de públicos, que são os usuários finais, os gestores e os professores, que também podem ser autores. Esses perfis se diferem pelos diferentes usos que cada um faz das obras coletadas no repositório. Os usos de recursos educacionais abertos estão condicionados a licenças de uso atribuídas a cada material. Isso porque um material pode ser classificado como um recurso educacional aberto ou fechado, dependendo da licença de uso atribuída a ele. Os recursos educacionais fechados, por exemplo, utilizam licenças do tipo todos os direitos reservados,
sendo que o seu acesso pode ocorrer apenas mediante cadastro, podendo este ser pago ou não. Já o recurso aberto tem uma licença de uso mais flexível, que permite sua redistribuição, além de oferecer arquivos abertos e editáveis para os terceiros. As licenças Creative Commons que são utilizadas para caracterizar os recursos educacionais livres, pois elas garantem os direitos atribuídos aos autores, mas permitem os usos de materiais por terceiros. Outro aspecto importante é a busca por materiais, que possa articular de forma coerente com os conteúdos e atividades educacionais, respeitando as limitações técnicas e de acesso dos estudantes às tecnologias. Bom, neste caso a gente vê que com a popularização dos dispositivos móveis, os estudantes cada vez mais fazem uso desses dispositivos para acessar, conteúdos online. Então, é bem importante que o professor tenha o cuidado de utilizar materiais que respeitem essas limitações técnicas e de acesso dos estudantes. Que, por exemplo, eles utilizam o celular, né, que é um dispositivo que tem uma tela diferente, né? É necessário avaliar essas questões. Bom, e essa ação de busca e seleção de materiais educacionais relevantes é comumente referenciada como curadoria de conteúdos ou curadoria de recursos educacionais digitais. Contudo, né, a curadoria de recursos educacionais digitais na internet traz consigo desafios próprios da seleção de informações relevantes e confiáveis nas fontes de busca. Porque, lógico, o professor tem esse papel de mediador, né, de curador de conteúdos que venham de fontes confiáveis de informação para levar esse aluno para algo relevante. Bom, e neste cenário, a ação de curadoria de conteúdos dentro de repositórios digitais educacionais pode ser o caminho seguro, principalmente para professores inexperientes nessa tarefa. O Brasil dispõe de repositórios digitais educacionais públicos, que armazenam e facilitam o acesso a recursos educacionais, que foram produzidos por equipes multidisciplinares e voltados para a educação à distância, para o atendimento às demandas dos sistemas de Universidade Aberta do Brasil, da Rede ETEC Brasil e da Universidade Aberta do SUS. Mesmo que os recursos tenham foco na EAD, eles apresentam características aderentes com as necessidades atuais do ensino remoto e desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais. Características como linguagem dialógica, projeto instrucional e gráfico desenvolvido, né, e aprovados por equipes multidisciplinares, uso intensivo de recursos multimídia e preocupações com acessibilidade. Esse conjunto de características em materiais produzidos para o cenário nacional pode ser útil e conveniente no contexto emergencial que está sendo vivido atualmente. Pensando nos desafios da docência online, foi feita uma pesquisa em repositórios de recursos educacionais que podem auxiliar neste processo. Houve o cuidado de organizar essas informações que poderiam ser necessárias para encurtar o tempo do professor, né, enquanto curador. Então, foram selecionados 5 repositórios, os quais possuíam afinidades com o ProEdu, né? O qual foi o mais trabalhado neste artigo, né? Visto que o mesmo se trata de um objeto de estudo, né, desse grupo, né? E, enfim, no qual os autores, né, estão desempenhando outras pesquisas, né, que, enfim,
para trazer melhorias, né, trazer uma nova plataforma, né, uma reestruturação, essa atualização da plataforma. Bom, os repositórios selecionados foram o EduCapes, o Ares, o MacRed e o Portal do Professor. Essa pesquisa constatou que é possível fazer o download dos materiais que são cedidos nesses repositórios, sem a necessidade de estar cadastrado. O EduCapes e o Portal do Professor permitem que o usuário, antes de seu cadastramento, possa expor suas avaliações por meio de reações, como comentários e curtidas. Também foi visto que o ProEdu e o MacRed sugerem a utilização da licença Creative Commons by SA, by Share Alike, aos recursos, que se trata de um consentimento de uso mais aberto, que permite adaptações e criações de conteúdos até mesmo para fins comerciais, a partir do trabalho já cadastrado, mas mantém os créditos ao autor e o novo conteúdo deve estar licenciado sob a mesma licença. O Ares e o EduCapes já fazem uso da licença Creative Commons by, que permite a distribuição, remixagem, adaptação e criação, inclusive para fins comerciais. O Portal do Professor e o BioE podem ser utilizados em fins comerciais, né? Foi a única informação escrita no site. Outro item que foi pesquisado nas páginas dos repositórios que podem interessar os professores enquanto curadores se refere às informações acerca dos termos de uso dos repositórios. É possível observar que 2 dos 6 repositórios analisados possuem termos de uso. E é importante salientar que o repositório ProEdu está passando por processo de reestruturação, conforme eu tinha dito anteriormente. Então, essa e as outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas são fundamentais para proporcionar a implementação de informações julgadas como necessárias no ProEdu. Bom, os recursos educacionais abertos hospedados no ProEdu são categorizados em diferentes áreas do conhecimento, que estabelecem relação com eixos tecnológicos dos cursos técnicos e dos cursos superiores em tecnologia, conforme as disciplinas relacionadas e com base no estudo do currículo de referência. E também possuem diferentes tipos de mídia, como animação, áudio, caderno temático, curso, entre outros, né? Bom, a categorização é fundamental para que os usuários possam localizar esses objetos facilmente, né? Com base nos seus metadados. Esses metadados são preenchidos, né, no momento em que o autor responsável pela obra submete o trabalho, né, o material para o repositório. E aí já faz esse preenchimento desses metadados que depois são utilizados na busca. A variedade, né, de mídias no ProEdu também tem a finalidade de auxiliar os usuários a encontrar o material que melhor se adequa às suas necessidades. A busca por repositórios no ProEdu pode ser realizada de forma geral ou avançada. Na geral, o usuário faz uso de termos mais abertos, como informação e comunicação, mas o resultado da busca será uma série de recursos que possuem seus metadados vinculados, né, ao termo procurado. Já na busca avançada são utilizados filtros, que objetivam a obtenção de resultados mais assertivos para os usuários. Esses filtros podem ser data, categoria, número de resultados, classificações, etc. Essa variação de busca é fundamental, pois, como será visto, o ProEdu se destina a diferentes tipos de público, os quais possuem necessidades distintas. Sendo assim, é fundamental possibilitar a busca para que aqueles que estão fazendo curadoria de conteúdos de forma ampla
e desejem ter a opção de consultar vários recursos sobre o mesmo tema, ou para aqueles que desejem obter um resultado mais específico, com base nos filtros de busca. Todos os materiais possuem uma licença definida, que determina usos e restrições de cada recurso. O usuário, após encontrar o material que deseja utilizar, deve verificar os usos permitidos, de acordo com a licença definida pelo autor. E vocês vão ver, né, no artigo que tem um infográfico que mostra direitinho os passos a serem tomados caso o material seja um recurso educacional aberto ou não. Como utilizar esses materiais, né? E também a questão da busca dentro do ProEdu. Bom, a disponibilização dos conteúdos no ProEdu ocorre de forma geral pelos termos da licença Creative Commons by Share Alike para as mídias, exceto os códigos de software, que para isso se aplica a licença pública GNU-GPL. Se sugere aos usuários que submetem materiais no ProEdu a utilização dessas licenças para manter o caráter aberto das suas produções, permitindo o uso delas como recursos educacionais abertos, né? Além disso, de acordo com as características do ProEdu, se determina a existência de 3 públicos-alvos, considerados como predominantes, que são os usuários finais, os gestores e os professores ou autores, né? Os usuários finais geralmente são os alunos, que utilizam a plataforma em busca de materiais para complementar os seus estudos. Como os recursos são elaborados e submetidos por professores ou gestores, os alunos eles se tornam importantes ferramentas para auxiliar na compreensão dos estudantes, principalmente no complemento dos seus estudos no momento presente, que se predomina o uso de recursos educacionais online, devido ao isolamento ocasionado pela pandemia. Os professores podem utilizar a plataforma na busca por recursos educacionais abertos para utilizar em suas atividades. Ainda mais agora que o ensino remoto está sendo amplamente aplicado no país. E muitos educadores carecem de materiais elaborados para mídias digitais, como vídeos, páginas web, livros, entre outros. Como os recursos educacionais abertos possuem acesso livre, os docentes podem copiar, redistribuir, adaptar e criar obras derivadas, desde que sigam as orientações de licença atribuído aos materiais. Além disso, tem os gestores, que podem fazer uso da plataforma planejando ações e projetos pedagógicos, com auxílio dos recursos disponibilizados. Mas no entanto, todos esses usuários da plataforma devem seguir as instruções, né, que são fundamentais para o uso desses materiais, como verificar as permissões e restrições do material contida na descrição dos recursos. Caso os usuários não sejam especificados, caso os usos não sejam especificados, deve-se requerer a autorização prévia do detentor dos direitos patrimoniais, identificados no termo de cessão e de concessão. Cabe ao usuário reconhecer e citar o autor do recurso educacional quando este for utilizado. Sendo assim, o autor deve ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional vinculado e citado no material. No caso de inclusão de recursos educacionais em materiais didáticos ou curso que instituam uma nova obra, as obras derivadas devem ser disponibilizadas pelos mesmos termos de uso da obra original. Essas instruções são fundamentais para que os usuários possam fazer uso dos recursos dentro das suas características legais, isentando-os de qualquer violação sobre os direitos autorais. E além disso, entende-se que alguns usuários podem não estar familiarizados com as características de cada tipo de licença. Por isso, dentro do ProEdu foram elaborados materiais de diferentes níveis de complexidade, partindo desde informações mais amplas e gerais,
com uso de imagens e infográficos até materiais mais específicos e detalhados, como manuais e guias, todos com o objetivo de orientar o usuário de como utilizar esses materiais. Bom, a construção deste trabalho, né, teve como objetivo, em um momento tão delicado, contribuir, mesmo que de maneira breve, com o trabalho docente, pois sabe-se que a realidade enfrentada pelos professores de diferentes níveis de ensino e principalmente pelas diferentes possibilidades, né, de acesso às tecnologias digitais pelos alunos, exige, além de conhecimento teórico, uma enorme compreensão social sobre as diferencialidades. Ainda assim, com a apresentação desses repositórios, né, que possuem materiais de qualidade, a forma da busca e as regras de utilização, espera-se que a gente tenha contribuído para que as dificuldades desses professores sejam reduzidas, né? No entanto, cabe salientar que, se antes da pandemia usar recursos tecnológicos era visto como uma sugestão, hoje, obrigatoriamente, eles se tornaram uma realidade. Logo, o conhecimento sobre o acesso e a pesquisa nesses e outros repositórios que existem, bem como a formação na área educacional sobre o uso de tecnologias na educação, deve se tornar uma prática constante, né? E que permitirá, além de um melhor aprendizado, né, a diminuição das diferenças sociais. Bom, e nós seguimos trabalhando com o propósito de não apenas conhecer, mas também contribuir para melhorias, né, nesses recursos que podem ser tão importantes para melhorar a qualidade do ensino no país. Bom, eu agradeço a atenção.